Olá, pessoal do terceiro ano na Escola Jader Moreira de Carvalho. Quem fala é o professor Paulo Henrique, professor de Educação Física do turno da noite. Estamos dando continuidade aí em nossas videoaulas para batermos um papo hoje, né, sobre jogos cooperativos, um exercício de convívio social. Esse nosso tema ele faz parte daquela continuidade, né, do conteúdo. Nós estamos trabalhando um conteúdo estruturante de jogos e brincadeiras. E no último vídeo, vocês tiveram a oportunidade da gente comentar um pouco sobre a questão da competitividade e da cooperação, né? Fizemos essa análise e nesse papo de hoje, né, nessa aula que a gente vai conversar com vocês hoje, a gente vai tentar aprofundar um pouco mais os conhecimentos acerca desse tipo de jogo, né, chamado de jogo cooperativo. Que é esse tipo de jogo, como ele funciona, como é a sua prática e principalmente as questões de convívio social, de exercício de cidadania que esse jogo traz embutido na sua prática. Para nortear a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, nós definimos os nossos objetivos e a gente espera que ao final, né, desse nosso encontro, vocês consigam conhecer a definição, que são jogos cooperativos, quem ainda não conhece ou só ouviu falar. Também que a gente possa, durante essa conversa, debater sobre a cooperação como alternativa frente à alta competitividade que a gente vê na sociedade e que a gente possa refletir se é possível, né, um trabalho de coexistência entre cooperação e competição, né, se elas podem coexistir na mesma moeda como faces distintas, com suas características e peculiaridades, mas de maneira a equilibrarem-se, né, na formação do indivíduo. Então, se a gente conseguir atingir esses 3 pontos nesse nosso bate-papo de hoje, estaremos muito satisfeitos. Vamos lá, vamos começar. Né? Antes de mais nada, agradecer aí a vocês a atenção sempre, né? Assistindo os vídeos, elogiando, então fica aí o meu agradecimento. Começando o nosso assunto de hoje, vamos entender o que são esses jogos cooperativos, né? Como vamos defini-los, principalmente. O jogo cooperativo ele é um contraponto, ele se opõe àquele espírito competitivo que nós falamos que é tão comum e tão fácil de ser identificado na nossa sociedade atual. Né? A gente tem o modelo capitalista, política, sociedade e economia, que tem como marca, né, como característica, nós já falamos isso no nosso bate-papo anterior, essa competitividade exacerbada, né, exagerada. Esse fenômeno da competição, né, ele também vai invadir aí o universo dos jogos, das brincadeiras, né? E quanto mais cedo as pessoas, né, o indivíduo em formação tiver contato com esse, digamos assim, dogma do sistema capitalista, mais fácil vai ser sua adaptação em um adulto que viva dentro desse sistema, né? Então, por isso, essas características, essas ideias do modelo capitalista, elas vão aparecer fortemente, né, nas atividades envolvendo a formação de pessoas, ou seja, indivíduos em idade escolar que estão aí na infância, na adolescência. Broto, né, que é um dos autores que mais aqui desenvolve ideias no campo da cooperação, ele evidencia, né, em lugares e momentos em que não seria necessária essa busca desenfreada, ou seja, não é necessário a todo momento buscar competir, buscar ser o melhor, estar à frente dos outros, né? E demonstra que essa não é a única opção que existe para a formação do indivíduo, né? Então, ficar atento a isso. Ainda buscando essa definição, ou seja, buscando entender o que é esse jogo cooperativo, o jogo cooperativo ele favorece a promoção da autoestima do indivíduo, porque nele não há exclusão. Há sim uma potencialização de valores e atitudes que acabam melhorando o desenvolvimento do indivíduo e, consequentemente, da sociedade. Né? Que são princípios como solidariedade, aumento da confiança, o respeito mútuo, né? E acabam desenvolvendo um indivíduo mais com autoestima mais elevado e menos individualista, né? mais coletivo. A principal característica que define os jogos cooperativos é a sua forma de participação. Quanto no jogo competitivo, a ideia de exclusão, de jogar contra o outro é o teu adversário,
deve ser vencido, deve ser superado, deve ser excluído. No jogo cooperativo, não. Você joga com o outro. Ou seja, você precisa do outro para que o jogo aconteça. Então, em hipótese nenhuma, ele vai ser excluído. Pelo contrário, ele vai ser incluído no jogo. Todos devem participar. Todos são importantes no mesmo patamar e no mesmo grau. Então, com esse objetivo, as atividades acabam sendo realizadas com o objetivo de diversão, de prazer, de aproveitamento de todos, sem aquela preocupação de quem vai ser melhor, vai ter melhor desempenho naquela atividade. Uma coisa que é muito comum na nossa sociedade. Quais outras características teriam os jogos cooperativos, além dessa que a gente citou e que ajuda a definir esse tipo de jogo? Além da participação, né, que determina a diferença entre jogos cooperativos e jogos competitivos, a gente ainda tem o trabalho dos valores, né? Os jogos cooperativos, eles têm, na sua atividade, incutido vários valores, né? Que são incomuns até na sociedade atual, né? Ou seja, nós não enxergamos eles sendo desenvolvidos de maneira ampla dentro da característica da sociedade moderna, porque, como eu disse, prevalece a competição exacerbada, e são a individualidade, né? A questão da ganância, que é o que predomina. E já no jogo cooperativo, não. No jogo cooperativo a gente tem aí a questão do respeito, solidariedade, trabalho em equipe, também a questão de não colocar o resultado à frente do processo, ou seja, valoriza-se a participação, o processo, estar junto, e não só o resultado final, como muitas vezes a gente faz. Então, o jogo cooperativo ele tem por característica essa diversidade e o reconhecimento de um trabalho coletivo, né, onde a coletividade prevalece. Então, cada indivíduo ele representa, com suas características individuais, claro, mas ele é uma parte da força que contribui para o todo. Né? Então, o resultado é parte da força de cada um, e não mérito individual de alguém, certo? Isso é muito importante. A gente vê muitas vezes no dia a dia, né, tentando aqui mostrar uma situação de sala de aula, existe uma tendência, por exemplo, dos próprios pais de ensinar as crianças desde muito cedo. A escola não é um local de prazer, né? Muitos pais o que fazem? Ensinam, sobretudo, que os alunos têm que se esforçar para conseguir as melhores notas, ter um destaque, serem os melhores da turma, porque isso seria o caminho, né, para se conseguir oportunidades melhores de sucesso profissional. Então essa é a ideia que a gente vê prevalecer, né, que a gente vê acontecendo. Essa mesma situação também é vista nos esportes e nos jogos, né, nas atividades que envolvem essa temática. Não se ensina a aproveitar o prazer da participação nessas atividades, a se divertir, mas sim a vencer. Interessa quem vence, né, o resultado, e não o processo, a diversão, a participação, o estar com o outro. Esse tipo de comportamento desde muito cedo, né, estimulado inclusive nas famílias, motiva a uma situação de competição, né? Faz com que a gente realmente internalize que a competição é o único caminho que você deve realmente superar todos os demais se você deseja, né, ter oportunidades e estar sempre, digamos, no topo. E isso é ruim para a formação de um indivíduo. O que será, então, se vários indivíduos pensam assim, são formados assim, nós teremos uma sociedade toda pautada nesse individualismo, onde cada um só se preocupa consigo mesmo. A ideia de inserir os jogos cooperativos é realmente de romper, fazer uma ruptura com esse modelo, com essas ideias, com esses comportamentos, para que a gente possa formar um indivíduo mais cooperativo, um indivíduo mais coletivo, né? Ou seja, uma sociedade onde a gente tem um predomínio da força coletiva, onde as pessoas se preocupem menos com os seus interesses particulares, não estamos dizendo que não são importantes, mas que os interesses coletivos eles são prioridade. Aquilo que abrange a todos é mais importante no momento do que aquilo que diz respeito somente a você. Até porque, quando os interesses coletivos são resolvidos, eles acontecem, são realmente contemplados, boa parte dos interesses particulares
que surgem de demandas reprimidas, a falta, né, do coletivo, são resolvidos. Então, boa parte do que você tem como processo de busca para melhoria pessoal vai ser suprido pela resolução de problemas coletivos. Então, a cooperação em situações coletivas acaba resolvendo em grande parte aquilo que você almejava como interesse pessoal. Também tem esse lado, né? Os jogos cooperativos são práticas que geram esse ambiente de coletividade, né, por conta da sua essência, da forma como eles são interpostos. Seus objetivos estão mais focados no processo, na resolução das tarefas e não no resultado final. Por isso eles primam por desafios que todos participem, né, situações, problemas que todos possam sugerir e tentar resolver juntos. E esse tipo de jogo acaba estabelecendo relações de confiança e parceria entre as pessoas, né? O clima é descontraído, é um clima leve, não é um clima pesado. Isso favorece também um ambiente saudável, né, de onde ele se desenvolve. Fortalece grupo e, claro, torna as pessoas mais empáticas, né? O momento atual que a gente vive requer muito esse sentimento, né? Empatia. Se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, perceber a dificuldade do outro, né? E muitas vezes as pessoas não têm essa percepção, não têm essa empatia, porque isso não foi desenvolvido. Uma sociedade extremamente competitiva, onde os objetivos são todos individuais, é evidentemente que eu não me coloco no lugar do outro, né? Se o outro está mal, o problema é dele. Então, por isso a gente precisa combater, trazer uma situação, trazer algo que possa se contrapor a isso, possa confrontar essa ideia, né? Em sua prática, os jogos cooperativos eles não possuem aquelas ideias da competição, eliminações, exclusões, vencedores e perdedores. Né? É uma construção realmente coletiva. Ilustrando isso, né, o nosso trabalho em nossos pontos aí definidos como objetivos, fazendo as nossas reflexões, a gente traz que um segundo ponto resgata, né, ponto que a gente viu no vídeo anterior, onde a gente falava sobre a possibilidade de termos jogos cooperativos e jogos competitivos convivendo no mesmo espaço, se isso era possível, né? E aí eu trago essa passagem do Broto, como eu disse que é um pesquisador de jogos cooperativos, onde ele fala exatamente sobre isso, onde ele diz que a cooperação e a competição têm a mesma aparência e forma, pois cooperação pode ser um meio para a competição, como o caso dos jogos coletivos competitivos, que a gente conhece, né, os esportes, por exemplo, ou mesmo brincadeiras e jogos de grupo, onde se tem aí a competição, se quer ganhar. E a competição também pode ser um meio para a cooperação, porque de qualquer maneira, quando a gente tem um objetivo em comum, até aquele inimigo externo, né, ele nos força a cooperar uns com os outros. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de pandemia, o nosso inimigo externo é um vírus. E nós precisamos unir forças, nós cidadãos todos, para tentar barrar isso. Como? Fazendo as medidas de restrição, o isolamento social, o uso das máscaras, né, a higienização constante das mãos, que são as soluções, né, paliativas imediatas que a gente pode tomar, além depois da descoberta da vacina, né, acelerar esse processo de vacinação de grande parte da população. Então veja que é um combate, é uma situação de busca, né, por enfrentar um inimigo comum, uma competição contra o vírus, onde a gente une forças, onde a gente coopera, deve cooperar uns com os outros. Então, no jogo, a cooperação e a competição provavelmente estarão sempre presentes, né? Elas são faces da mesma moeda. Ao colocar em prática jogos cooperativos, é possível minimizar aquela competição, porque muitas vezes no discurso, gente, o que aconteceu foi que quando se tenta falar em jogos cooperativos, aqueles que são ligados mais à ala da competitividade falam em extinguir a competitividade. Não é verdade. Jogos cooperativos não vêm para extinguir, para excluir a competição, mas ao contrário, para mostrar que ela deve ser colocada no devido lugar. Ela não pode ser a única opção, ela não pode ser exagerada, ela não pode
tomar conta e formar pessoas tão individualistas. Há outro caminho. Então ela vem para mostrar isso. Mas ainda assim, a competição e a cooperação elas podem contribuir para que você tenha um cidadão mais equilibrado. Ele saiba o momento em que precisa dar um pouco mais de si, se destacar, mas que ele entenda que à frente disso tudo vai o interesse coletivo, que as pessoas ao seu redor são importantes, que ele não vive em um mundo isoladamente. Ok? Nesse sentido, a gente traz a concepção de jogos semi-cooperativos. O que seria então os jogos semi-cooperativos? Seria uma transição para se conseguir jogos cooperativos. A gente tem um domínio, uma predominância da competição dentro do ambiente de jogos. E aí a ideia de se trazer jogos semi-cooperativos seria o quê? Criar estruturas de jogos dentro das estruturas competitivas que nós já temos, fazendo uma quebra disso, trazendo os elementos de cooperação para dentro desse jogo competitivo. Para o quê? Para a gente favorecer uma diminuição gradativa dessa competitividade. Seria um processo assim lento e gradual, para que a gente não fizesse assim, uma ruptura brusca, logo sair da competição que nós fomos acostumados, direto para um jogo totalmente sem competição, né, onde o objetivo dificilmente alguém entenderia. Então, os jogos semi-cooperativos eles fazem esse meio campo, sem interligação. Um grupo continua jogando contra o outro, ou seja, você tem ali adversários, dois grupos, mas a importância do resultado é diminuída. Né? Você tem aí a performance, o desempenho, como não sendo mais o objetivo principal. Né? O que torna, logicamente, essa atividade muito mais envolvente, muito mais prazerosa para aqueles que estão participando. Assim, nesse jogo, todos vão ter as mesmas oportunidades. Quando a gente fala disso, eu posso exemplificar isso de algumas maneiras. Como é que eu poderia, professor, então, pegar um jogo competitivo e inserir elementos? Então, a gente traz algumas divisões. Por exemplo, jogo que todos jogam, que é isso? Aquele jogo onde todo mundo tem o mesmo tempo de jogo. Era muito comum acontecer no futebol dos meninos, o quê? Aqueles que têm menos habilidade, para entrar em... Quando entravam para jogar, entravam ali no finalzinho, nos últimos minutos, só para dizer que jogou, não é assim? Nesse modelo, nesse elemento, não. Garante-se o mesmo tempo. Se temos 30 minutos, vamos dividir. Tem 10 pessoas, cada um participará 3 minutos. Então, nesse elemento, todo mundo terá a mesma oportunidade de tempo. Isso já muda essa concepção. Outro elemento que pode ser inserido no jogo competitivo para transformar algo. Todos tocam, todos passam. Muito comum, quando um colega não tem tanta habilidade, a bola não é passada para ele. Né? Ele não é acionado no jogo, ele fica lá presente, mas não participa de fato. Então, cria-se aí um mecanismo de que o time só marcará pontos, só marcará gols, o que quer que seja, se todos tocarem na bola, se todos passarem pela bola. Então, enquanto a bola não passar por todos, não marca esse ponto. Isso força com que todos participem também. Todos marcam ponto. Então, também pode ser um outro elemento a ser inserido. Para que um time vença, é preciso que todos os jogadores tenham feito um ponto, tenham feito um gol. Se tiver alguém no time que ainda não fez, os outros vão ter que trabalhar em prol para que ele faça. Tá bom? Todas as posições. Jogos em que exigem mudança de posição, função dentro do jogo, podem ser criados elementos como exigir que aquela equipe tenha a passagem de todos pelas todas as posições. Às vezes tem uma posição de maior destaque, de maior domínio, e aquela pessoa com mais habilidade fica ali plantada, só faz aquilo. Então permitir que todos passem ali para sentir essa participação. Passe misto e resultado misto. Ainda há uma questão de gênero, né, nos jogos. Muitas vezes as meninas são tratadas em segundo plano, em turmas mistas, acreditando que as meninas não tenham condições de realizar, né, as atividades de uma maneira mais efetiva. E aí o que é que acontece? Acontece de os meninos excluírem, não passarem a bola, não permitirem a participação das meninas. Então, nesse caso, o passe misto, a bola teria que ser passada alternadamente, um menino, uma menina, uma menina. Resultado misto também, os pontos deveriam ser uma vez pontos de meninos, uma vez pontos de meninos. Então, essas são algumas situações de elementos que a gente pode colocar no jogo para torná-lo, pegar um jogo que é totalmente competitivo e começar a modificá-lo, né, para um jogo cooperativo.
Nesse caso, a gente chama esse tipo de transformação, cria-se aí um híbrido, jogo híbrido chamado de semi-cooperativo. Beleza? Gente, com isso, a gente encerra mais um bate-papo legal hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, esses vídeos estão no meu canal aqui embaixo. Se inscreve lá, ativa as notificações. Muito obrigado pela atenção de vocês. As perguntas, as dúvidas que esse tema gera, que é um tema muito legal, vocês vão poder aprofundar com essas perguntas aos professores de vocês nas aulas síncronas lá no Meet. Então façam isso, perguntem, questionem, coloquem elementos no debate, que é isso que faz com que a gente engrandeça o nosso aprendizado, beleza? Se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro em breve, no próximo vídeo, tá bom? Tchauzinho, até a